Fala rapaziada, até o Santana, destinochina.com, mais um vídeo então aí falando sobre a China. E é isso, hoje eu gostaria de falar sobre um tópico bem importante que é: tenho medo de importar da China. Muita gente tem medo, até medo de ir no centro da cidade, eu tenho medo de barata, tenho medo de comprar de chinês, tenho medo de perder dinheiro. Medo é uma coisa normal que todo ser humano tem. Eu tenho medo de algumas coisas, provavelmente você aí também tem medo de outras coisas. Minha mãe tem medo de outras coisas, minhas irmãs têm medo de algumas coisas. Mas todo mundo tem medo, é uma coisa normal que sempre vai existir. E quando a gente está falando de investimento, não existe investimento sem risco. Se o cara está falando que, não, eu estou investindo e estou seguro, a única segurança que você vai ter é colocar o seu dinheiro na poupança, mas ele não vai render nada. Então não existe investimento sem medo ou sem risco. A grande maioria vai ter um risco e vai ter um medo. Então, se colocou um dinheiro, perdeu, opa, bola pra frente e acontece. Então, eu já perdi dinheiro, você provavelmente já perdeu e todo mundo sabe que é uma coisa normal, não é algo, não é perder na verdade. Você não deu certo naquela sua tentativa. Mas antes de começar a falar, assinem o canal aí que tá tudo aí embaixo e não se esqueçam de ativar o sininho. Mas vamos lá então. Tenho medo de comprar da China. Galera, é muito normal ter medo de comprar de qualquer outro país do mundo. Indiferente se é da China, indiferente se é do Brasil ou se é da Itália. Sempre vai existir famosas pessoas de má índole. Essa palavra que meu pai usava, má índole. Então vai existir, não importa onde, sempre vai existir isso. Já fiz um vídeo aí de um rapaz que entrou em contato comigo para eu visitar uma fábrica. A gente fez a inspeção, ele simplesmente nunca mais respondeu. Mas acontece, então às vezes a gente aprende com os nossos erros. A gente não aprende com os outros ensinando, a gente não aprende muito, principalmente, mas não aprende não errando. Então você tem que errar um dia na vida para você seguir e dar o próximo passo. Qualquer empreendedor hoje de sucesso alguma vez já teve algum erro, e se você até olhar pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele chegou a decretar falência durante a vida dele e depois ele conseguiu reerguer tudo e hoje é o presidente dos Estados Unidos. E não é só ele, mas muitos empreendedores de sucesso foram ao colapso e depois subiram. Então é isso, a vida é sempre de baixas e altas, baixas e altas, baixas e altas. Como se fosse uma onda que sobe e desce. E basicamente é isso que a gente está vivendo nesse planeta, né? Mas, então comprar da China não é algo que seja seguro 100%. Pode existir coisas ruins também, como pode existir coisas muito boas. Tudo vai depender da sua estratégia e de quem que você está comprando e de quem você está negociando. E isso é super, super, super importante para que as suas coisas, a sua importação da China seja um sucesso. Então você tem que prestar bastante atenção dessas vendedoras que estão ali no Alibaba e falam: hey sweetie, how are you doing today? Se você estiver conversando com essas pessoas do Alibaba, tomem bastante cuidado, porque você não sabe quem elas são e como que elas podem tratar. Muitas vezes os chineses, eu sempre falo para todos os meus clientes e para todos os meus amigos, chinês tem, eu gosto de chinês, tenho minha esposa chinesa, mas chinês tem mais de 4.000 anos de negociação, 4.000 anos, 5.000 anos de história. Então eles estão ali pelo mundo negociando há muito tempo. Então não é vocês brasileiros aí que tem, sei 500 anos de histórias, que querem, na verdade, né, passar a pé no chinês e ser mais esperto do que eles. Realmente é uma coisa muito difícil. O cérebro deles está muito mais afiado do que o nosso, então tomem bastante cuidado. O mais importante de tudo é achar uma pessoa boa, que faça um bom trabalho para vocês, que vocês possam confiar. Vocês sabem que vocês colocam o dinheiro na mão dessa pessoa e essa pessoa simplesmente vai fazer o trabalho que deve ser feito e não vai querer fazer nenhum tipo de sacanagem. Isso garante que vocês vão conseguir colocar a cabeça no travesseiro e não vão ficar com aquela famosa dúvida. Eu até recebi um cliente aí, um contato há um tempo atrás, de um rapaz, um brasileiro. Ele falou, até já falei, mas gosto de repetir, ele queria comprar um determinado produto. Ele falou: cara, eu tô comprando com meu sócio, fazendo investimento, mas eu não, tu sabe, né, sócio aqui no Brasil não dá pra confiar. Eu falei: pô, cara, tu tem um sócio que não dá pra confiar, então sai fora, né? Então realmente é difícil encontrar pessoas que realmente sejam confiáveis. Nesse caso aí, o rapaz fazendo uma importação, estava com dúvida do próprio sócio dele, que ele olha diariamente na frente do sócio e conversa: e aí, tudo bem? Como é que tá? Beleza? E no final das contas, o cara tava com uma inimizade, uma insegurança por trás, né? Então é super importante vocês estarem atentos
quem está fazendo parte do seu time, da sua equipe. Isso é super, super importante para não gerar esse medo. E uma coisa importante que eu sempre digo, hoje agora está impossibilitado ir para a China, mas quando abrir as portas, você vá para a China, você aperta a mão do chinês, você olha no olho dele, conhece a filha dele, conhece a mãe dele, isso vai dar mais segurança para vocês. É claro que a gente está falando em investimento alto. Ah não, Theo, eu só quero importar R$1.000, R$2.000. Nesse caso você pode arriscar, faz a compra direto, não tem problema. Estou falando em algo, investimento aí de 500, 600, 800 mil dólares, algo que seja um valor grande, principalmente para a indústria aí brasileira, né? Mas é isso, então acho que o mais importante é você acreditar, conhecer o seu fornecedor, apertar a mão dele e não tenha medo. Acho que o mais importante, pelo menos, faça uma primeira importação, faça uma segunda importação, faça uma terceira importação e vá crescendo gradualmente, vai crescendo aos pouquinhos, cresce um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vai aumentando. Assim você vai criando mais experiência e esse medo vai sumindo de você. Posso dar um grande exemplo também. Quando eu comecei a trabalhar com importação, a primeira importação que a gente fez foi lá, digamos que foi $2.000, beleza, eu falei, putz, cara, se a gente não... Eu sempre contava assim, na verdade, né? Se der zebra, esses $2.000 eu tenho para devolver, então faz. Aí foi aumentando, né, cara? Aí a segunda importação, chegou uma de, sei lá, $4.000. Faz, a gente consegue pagar isso aí tranquilo. Chegou de 6, vai. 8, vai. 10, vai. Até hoje a gente está fazendo importação aí de 100, 200 mil dólares e as coisas vão acontecendo graduativamente. Nada vem do início. O início ali, como eu falei, $2.000 pra gente foi tipo, cara, era o fim do mundo, assim, eu ficava super preocupado. Hoje, com a equipe formada, depois de toda essa experiência, 10 anos de China, pra mim pelo menos, né, você também tem que ter esses 10 anos de importação para você ter sucesso. As coisas vão fluindo e vai acontecendo, você vai aprendendo, você vai melhorando, você vai ensinando, você vai praticando, você vai errando, você vai acertando e aí vai fluindo e não acaba mais por aí, né? Acho que o mais importante mesmo é primeiro ter a ação e depois você vai ter a reação, que se vai dar zebra ou se não vai. Se der zebra, você vai aprender com esse seu erro, mas acho que o medo em si de comprar da China você não precisa ter. Fique tranquilo que vai dar tudo certo, isso eu garanto para vocês. Mas eu desconheço muitos casos de falcatruas dentro da própria China, onde você acaba, pô, escutei que o cara foi logrado pelo chinês ou a fábrica. Cara, são bem poucos os casos, isso eu posso garantir para vocês com toda a minha experiência, assim, tipo, existe. Posso dar um exemplo agora, semana passada eu vi na internet que um rapaz fez uma inspeção, não da nossa equipe, de outra equipe, para um cliente, e ele era para comprar um container de cobre e no final era um container de tijolo, né? E no final das contas, o que acontece quando isso acontece? Por exemplo, o container estava na China, então o chinês provavelmente ele vai ser culpado pela receita dentro da China descobrir isso. Mas quando o produto está no Brasil, aí realmente não tem como dizer, porque não sabe se a troca foi feita no país de chegada ou o que aconteceu, né? Mas então tem que tomar bastante cuidado. Preços muito baratos acabam atraindo bastante gente, acaba atraindo demais muitos importadores, mas infelizmente não existe preços mágicos, não existe iPhone de R$10, como não existe também uma câmera da Canon de R$20. Isso aí infelizmente não vai existir e na importação, querendo ou não, é a mesma coisa. Então prestem bastante atenção nessa precificação, preços, você vai saber se você está assumindo um risco ou não. Isso eu tenho certeza, porque garanto que se você estiver assumindo um risco, você vai saber que esse risco foi assumido. Beleza? Eu de qualquer forma, eu termino o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Tentei colocar bastante coisa aí que vai passando na minha cabeça e vou aprendendo aos poucos. E também, se tiverem qualquer dúvida, não se esqueçam de se inscrever no canal. Vou ficar muito feliz e vou continuar fazendo mais vídeos para vocês que estão aí no outro lado da tela. Vou voltar na minha corrida diária aqui. E é isso. Um abraço, galera. Se cuidem. Fiquem com Deus. Pessoal que tá correndo aqui. E eu vou embora. Valeu, um abraço. Até mais. Fui!